10 rodadas se passaram. E o Santos, aquele favorito ao acesso, favoritíssimo, destacado, perdeu 50% dos jogos na Série B. 50% dos jogos. Sim, o acesso do Santos corre risco. O vídeo já começa com essa confirmação. O campo está mostrando, com essa verdade que é muito dolorida para o santista. E além de uma análise do jogo, da quarta derrota seguida no campeonato, eu quero falar sobre a coletiva do Carille. Nessa semana, 2 profissionais com postos de liderança, de comando no departamento de futebol do Santos, deram entrevistas altamente preocupantes. Quando você tem alguém num cargo de liderança, diante de uma crise, e esse alguém aparenta não conseguir entender o momento, temos um problema grave. Porque se você não consegue fazer a leitura correta do que está acontecendo, você não vai conseguir encontrar soluções. Esse vídeo não vai pregar a demissão de ninguém, nem a contratação do treinador A ou treinador B. Mas esse vídeo vai tocar em alguns pontos que são importantes. Por exemplo, o trabalho do técnico do Santos, esse é um tema muito delicado para qualquer jornalista. Tá querendo derrubar o cara. Eu tento fazer esse tipo de leitura de forma muito respeitosa com as pessoas, generosa até, entendendo que é muito difícil no esporte coletivo você colocar 100% da responsabilidade em uma única figura, mas o trabalho do comandante do Santos hoje é um trabalho que estagnou e, mais do que isso, andou para trás. E esse diagnóstico o campo está dando pra gente. Bom, vamos entrar no vídeo e senão a introdução vai ficar maior do que já tem 2 minutos aqui. Like, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 200 mil inscritos. Deixa eu dar um recado rápido do Aposta Ganha, porque hoje tem Série A, Fluminense e Atlético Goianiense. Pra mim é empate, mando do Fluminense, o momento do Fluminense é ruim, vem de uma derrota feia do Clássico, momento de instabilidade. Vai lá no Aposta Ganha, cotações da Euro, do Brasileirão, odds supremas, tá tudo lá. São as maiores cotações do Brasil. O link tá no primeiro comentário deste vídeo, ok? Ontem eu fiz uma live assim que o jogo terminou. Quero agradecer a enorme audiência da live, a enorme interação dos santistas e não santistas, né? Tinha cruzeirense na live, vascaíno na live, corintiano na live. E a galera muito de boa, muito respeitosa. Rolou provocação ali, mas, pô, foi tudo legal e quero agradecer de verdade. E a live ainda tá com números muito bons aí depois do seu término. E eu não vi a coletiva ao vivo do Carille. A coletiva tava rolando, simultânea à minha live. E alguns santistas já estavam me sinalizando. Jorge, preocupante. Jorge, você tem que ver o que ele falou. Jorge, ele falou sobre o meio-campo do Santos um negócio inacreditável que só ele viu. Aí, muito bem. Terminei a live. E a última coisa que fiz no dia, antes de dormir, foi assistir aos 8 minutos, foi uma rápida coletiva, estava lá no canal do Santos, no YouTube, os 8 minutos da coletiva do treinador. Então, o Carille falou que faltou sorte, o Carille falou que o time pressionou, e realmente pressionou, nos minutos finais do jogo, no desespero, quando a vaquinha já estava indo pro brejo. O Carille falou que levou os jogadores para a viagem, e aí, ali ele se referia claramente a Guilherme e Furt, que sequer deveriam ter ido, porque estão nos seus processos finais de recuperação, jogaram meio no sacrifício, e é verdade, mas melhoraram muito o time a partir do momento que entraram. E o Carille falou que a bola está circulando muito bem no meio-campo do Santos, que falta uma definição melhor quando a bola chega. Esse, para mim, foi um ponto mais grave da coletiva. E falou também de pressão, que ele sabe como funciona a pressão no futebol, disse, né, quando perguntado se ele se sentia seguro do cargo ou não. Tipo assim, eu sei que se os resultados não surgirem, se a gente continuar perdendo, eu vou sair. Né? Em português, claro, foi isso que ele falou. Mas me incomodou muito, me irritou muito, de verdade, essa leitura que o Carille fez sobre a circulação de bola do meio-campo do Santos, porque isso aqui não é verdade. O Carille estava apenas se defendendo o próprio trabalho, defendendo as suas convicções, defendendo os seus jogadores. Ele falou do Rainer também, depois eu falo do Rainer. Ok, defender as virtudes, os pontos positivos, por menores que eles sejam, né? Que sejam poucos. Você tenha 10, de cada 10 pontos a destacar, 9 sejam negativos, mas você se apegar naquele único positivo faz parte. Ok, já vi vários treinadores fazerem isso. Agora,
criar algo imaginário, algo que só ele vê, ou que só a cabeça dele projetou para ele em forma de imagem, eu acho que é grave. Porque é uma mentira que a bola esteja circulando bem no meio-campo do Santos. É uma mentira. Por mais que seja duro esse termo, eu não estou rotulando o Carille de mentiroso, mas aqui ele não falou a verdade. Não é isso que o campo está mostrando. Não há circulação de bola no meio-campo do Santos. Ela simplesmente não existe. Por quê? Aqui vão os motivos. Os dois volantes que conseguiam fazer essa dinâmica de saída de bola, de aproximação, né, de uma circulação, de um jogo mais de apoio, não só ali a destruição e o combate no início do ano, o João Schmidt e o Pituca tiveram quedas de produção. O Schmidt teve lesão e o Pituca caiu assustadoramente o seu nível. Inclusive o gol do Operário é direta participação, interferência, influência do Pituca. Ele faz a falta e depois, quando a bola é levantada para a área, o jogador do Operário domina, o Pituca dá as costas. Dá as costas para o lance e facilita para o jogador do Operário bater por baixo do brasão e fazer o gol. Então esses jogadores hoje não têm marcado bem. Inclusive ontem teve um chute de fora da área do Operário que o camarada passa do meio dos dois com uma enorme facilidade. O Pituca e o Schmidt nem veem por onde o cara passa, o cara finaliza e quase faz o 2-0. Marcando mal e circulando menos a bola ainda, com uma deficiência, com um passe muito mais quebrado, muito menos preciso para ajudar nessa fase de construção. Outro motivo dessa bola não estar circulando no meio-campo, não é que ela esteja circulando bem ou mal, ela simplesmente não circula. O Giuliano, que deveria jogar naquela faixa como um 10, como um pensador de jogo, como um facilitador de jogo, um criador de jogadas, tem sido escalado pelo técnico do Santos dentro da área, como um segundo atacante, afundando junto com o William Bigode. E aí você não tem quem faça essa bola chegar com qualidade aos pontas. Resta aos pontas ou pegar essa bola no meio-campo, como o Pedrinho tentou fazer algumas vezes, carregar um pouquinho, tentar um drible, tentar uma jogada individual, ou esperar essa bola chegar no chutão. Algo que o Santos se especializou em fazer, fazendo mal, mas tem feito de maneira insistente, recorrente e irritante. Chutão. Ligação direta. Manda a bola pro Pedrinho e vê o que ele faz. Manda a bola na ponta pro Rainer e vê o que ele faz. O Carille chega e diz assim, coloquei o Rainer, veja, coloquei o Rainer na ponta direita para dar profundidade. Porque ele já fez isso em outros clubes, isso não é nenhum mistério para ele. Aí temos dois problemas. Porque, por mais que o Rainer tenha feito isso em outros clubes, eu não sei se ele fez bem ou se ele fez mal, do Santos até agora ele não fez bem. O Rainer entra dessa forma, por exemplo, no segundo tempo contra o Botafogo. Ele é escalado na ponta direita para fazer cruzamentos, para chegar na linha de fundo. Quantos bons lances saíram do Rainer jogando por ali, anteriormente? Então o Carille insistiu ontem em algo que já não tinha dado certo. E você perde também um jogador para auxiliar na marcação, na recomposição, porque o Rainer faz isso muito mal. Ontem o Sherman, no primeiro tempo, várias vezes ficou ali sozinho, envolvido entre o Maxwell e o Pará, que estavam ali tentando trocar passes, tentando fazer jogadas pelo lado esquerdo do ataque do Operário. Então, cara, você tem um problema. Aí todo mundo tá vendo o problema. E o teu treinador diz que o problema não existe, que está tudo bem, eu acho grave. Trabalho do Fábio Carille. Parou e evoluiu. O Santos só tem o 4-3-3. O Santos não tem uma variação tática dentro do jogo. Você alterna para um 4-4-2, ou você joga numa linha de 3 zagueiros, você, sabe assim, planos B para contextos diferentes e cenários diferentes dos jogos, o Santos simplesmente não tem. Não tem. Aí as trocas do Carille é um lateral por outro, um atacante por outro, um zagueiro por outro. É basicamente isso. Então o Santos tem uma maneira de jogar muito clara desde o início do Campeonato Paulista e que não vem funcionando. E quando você perde metade dos jogos, você não pode continuar fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito. Porque você precisa de resultados diferentes. E para resultados diferentes, talvez seja preciso um método diferente. E o Santos não tem um método diferente. Então, não queiram que eu chegue aqui e diga: elenco vagabundo, os caras não querem nada, não amam a camisa, não estão correndo, o treinador não presta. Eu não vou usar rótulos, adjetivos, dedo na cara. Esse não é o perfil do canal.
caça às bruxas, sabe? Tem que prender todo mundo é vagabundo. Tem gente por aí que faz, e eu respeito, é a linha que outras pessoas adotam, eu não vou adotar. Agora, estou trazendo elementos claros para você. O trabalho do treinador do Santos parou e evoluiu. Então hoje, eu acho que o Santos deveria avaliar também essa possibilidade de uma alteração no curso do seu planejamento, na sua rota rumo ao acesso à Série A do ano que vem. Como disse na live ontem, o Santos, quando houve o seu diretor de futebol revelar que trouxe uma contratação, que contratou um jogador que custa por mês R$350 mil, fora o custo da operação. Esse cara chegou fora de forma. Esse cara chegou em péssimo momento técnico. E o diretor diz que está onerando a folha do clube em R$350 mil mensais, num contrato de 3 anos, por um jogador com essas credenciais, porque ele está pensando numa Série A que ainda não sabe nem se terá, é chegar no dia seguinte e falar, por favor, Galo, eu ouvi a sua coletiva, foi exatamente isso que o senhor disse na coletiva, só para eu entender bem. Pô, presidente, foi isso. Muito obrigado pelos serviços prestados, a gente não conta mais com o seu trabalho. Inclusive, eu nem cheguei a tanto na análise da coletiva do Galo na terça-feira. Eu fui generoso com o Galo. Me considero, vendo aquele vídeo e revendo aquele vídeo, que fui muito paciente e generoso com o Galo, não deixando de criticá-lo por essa operação que considero estapafúrdia, da contratação do Patrick. Aí 2 meses depois o Santos quer botar o Patrick numa lista de espera. Isso não é gestão profissional. Porque não houve o mínimo de cuidado, pesquisa, previsibilidade na contratação do Patrick. O Galo chega e diz que o scout do Santos, não, nós temos aqui o departamento de scout, os caras chegam aqui 8 horas da manhã e vão embora 7 horas da noite, ok. Passou por eles essa contratação do Patrick? Por um departamento que tem que se debruçar nas condições dos jogadores que vão ser contratados, nos números, nas estatísticas. Passou? Foi esse o controle que o Santos, esse o nível de controle que o Santos tem para fazer uma contratação? O Santos viu o que o Morelos fez no ano passado. O Morelos machucou e tal. O Morelos chegou com o salário de quase R$1 milhão, algo inexplicável para um clube com a condição econômica atual do Santos, como são inexplicáveis os valores envolvendo o Patrick. E que fique claro aqui, eu não determino quanto cada um tem que ganhar, porque eu não quero que ninguém se meta no meu salário. Agora, um clube de futebol é uma entidade sem fins lucrativos, bancada, custeada pela paixão pelos recursos dos seus torcedores. Eu, por exemplo, como um sócio rei, inclusive na quarta-feira estarei lá, já peguei meu ingresso como sócio, vou ver o jogo quarta-feira, nem vai ter live pós-jogo quarta-feira, porque eu vou pra Vila, e já tinha feito a aquisição do ingresso na quinta-feira de manhã, quando abriram as vendas lá, quando abriu o check-in. Eu contribuo financeiramente com os meus recursos, como você também faz com o seu clube. Então, é do nosso interesse entender se os gastos estão de acordo com uma política austera, responsável, o bom uso do dinheiro do torcedor. O torcedor que paga o sócio, o torcedor que compra o ingresso avulso, o torcedor que paga o pay-per-view, uma parte vai destinada para o clube, o torcedor que compra os produtos oficiais do clube. É de nosso interesse saber se tudo aquilo que está sendo gasto faz sentido ou se tem algo inexplicável no ar. Porque é, no mínimo, inexplicável a contratação do Patrick nos moldes que se deu. O Santos precisa entrar numa era profissional. A verdade nua e crua. O Santos precisa hoje olhar para todos os seus departamentos, enxergar onde estão os gaps aí de produtividade. Por exemplo, o Santos tem mais um goleiro com deficiências claras de saída do gol, trabalhos com os pés. Ontem o Brasão ia se complicando em pelo menos 2 lances de bola recuada para ele. Um goleiro que também parece muito inseguro nesse momento, muito nervoso com a pressão que o Santos está sentindo. Há tempos, o Santos tem problemas com seus goleiros. Problemas de fundamentos, problemas... E qual é o nível de cobrança feito ao profissional que cuida da preparação dos goleiros do Santos? Primeiro de tudo, quem é capaz de ter elementos, de ter embasamento para fazer essa avaliação e essa cobrança ao preparador de goleiro do Santos? O departamento de futebol do Santos é profissional a esse ponto? É profissional
nesse nível? Eu não sei. Mas eu não consigo achar normal e apenas coincidência e apenas fruto do acaso o Santos ter problemas muito parecidos com goleiros diferentes dos últimos anos. Quem vai fazer esse tipo de cobrança? O Santos precisa entrar numa era profissional há muito tempo, gente. Passa pela modernização das estruturas, algo do qual eu bato muito. Muito. O meu choque, quando cheguei a São Paulo e conheci as estruturas do trio da capital e as comparei com o que o Santos tem na Baixada, e falei, caramba, eu desci a serra e eu voltei 30 anos no tempo. Mas não é só isso. Não basta reformar o CT, não basta ter uma nova arena lindíssima, moderna, para 25, 30 mil pessoas e ter a mesma cultura de gestão. Não vai funcionar. Não vai sair do lugar. Ah, é a SAF, Jorge? Talvez seja. Mas é preciso também ser muito inteligente no momento de uma transição para uma SAF, para que o Santos não repita o que aconteceu com o Vasco da Gama. Porque na hora do desespero, os pilantras se aproximam. Você está desesperado, é? Estou aqui com a salvação. Venha comigo. Estou estendendo a mão. E às vezes é um pilantra. É uma empresa, às vezes, que não tem recurso, que não tem dinheiro em caixa, que está falida, que está quebrada, que não tem know-how, que não tem expertise, que não tem experiência para lidar com futebol, que não tem gestores competentes que entendam da matéria. E aí você pode piorar. Você pode agravar um problema que já é tenebroso, terrível, enorme, de difícil solução. Então quer virar SAF? Ah, tô achando que a única saída é a SAF. Eu acho que talvez seja possível chegar a essa conclusão hoje. Mas para quem? Para qual investidor o Santos vai entregar a sua marca? Isso não pode ser feito para qualquer um. Ah, o pai do Neymar. E aí o pai do Neymar traz dinheiro, traz os árabes, traz a galera do Catar e traz o Neymar junto. Tá, é confiável? Qual é o tamanho do cofre para investir, do apetite para investir e da competência dos eventuais futuros diretores dessa SAF com talvez o pai do Neymar? Você tem absoluta segurança para entregar nas mãos do pai do Neymar e do Neymar pela vaga esperança de que o Neymar volte a vestir a camisa do Santos? Para ter o Neymar por 1, 2 anos, você precisa entregar para a família dele o futuro do clube? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu não posso nem dizer sim nem não. Eu não sei. Eu tenho mais dúvidas do que certeza sobre esse tema, por exemplo. Aliás, quando o Neymar faz o movimento que fez com a camisa do Flamengo, ele me deixou com mais dúvidas ainda. Ele me deixa com mais incertezas ainda sobre isso. Então, gente, eu já fui até muito além da Série B, né? Muito além de 2024, mas vamos botar o nosso pé no chão de novo? Vamos voltar para o agora? Porque a nossa realidade de agora é Marcelo Teixeira, é Galo, é Azul, é Marcelo Fernandes, é Carille, é Patrick, é Morelos, é Nonato, é Casares. Alguns que estavam em campo ontem, como o Otero, por exemplo, que é isso aí, não consegue ser mais do que isso, do que Escobar, que é um lateral esforçado, dedicado, bota a cara, fala, mas tem lá o seu teto técnico. É o William Bigode. Defina pra mim a passagem do William Bigode pelo Santos. Defina pra mim os últimos jogos do William Bigode com o Santos. O William Bigode, ele simboliza bem o que é um momento recente do Santos. Ele piora a cada jogo. O Santos perdeu os 4 jogos sendo pior a cada jogo. O Santos lá contra o América Mineiro tem a história do fair play, aí ele dá uma melhorada no jogo, entra numa trocação, cresce o ímpeto, empata, perde o jogo. Mas teve bons momentos no jogo. O Santos contra o Botafogo lá em Londrina finalizou um monte de vezes no bumba meu boi, mas foi ali, tentando. O Santos contra o Novo Horizontino foi terrível. Foi lamentável. O Santos ontem foi pior ainda. O primeiro tempo do Santos é indigno ontem. O jogo tem 90 minutos. O Santos simplesmente pegou 45 e falou, não preciso. Não vou usar pra nada. Foram os 45 minutos iniciais ontem. Então é uma piora. O William Bigode é a mesma coisa. Quanto mais os jogos se acumulam, menos ele cria, mais ele é inofensivo, menos ele incomoda. Ainda com o adicional ontem no ataque do Santos, do Rainer ficar em impedimento 3 vezes no primeiro tempo. Fantástico, fantástico. A solução do Carille pro ataque, pra ponta direita,
Ficou 3 vezes impedida no primeiro tempo. Impedimento que é um elemento básico do futebol. O jogador se colocar na linha dos defensores. Básico para qualquer jogador que vai pro ataque. Para qualquer zagueiro que sobe para a área para cabecear. Básico. O Rainer não consegue fazer o básico. Eu sei que as lesões pesam. Tanto que Guilherme e Furt entraram meia bomba e mudaram o panorama do segundo tempo. O Santos melhorou e muito com os dois. Imagine os dois 100%. É verdade. É verdade. Mas o Santos montou um time, montou um elenco, dentro da sua condição econômica atual, capaz de jogar muito melhor do que vem jogando. Capaz de sair menos ferido, perde Guilherme, perde Furt, realmente tem um abalo. Eu nunca tirei isso da equação. Se Carille, Galo, todo mundo lá do departamento de futebol pegarem os meus vídeos, eles verão isso. Eu não tento fazer aqui a gritaria pela gritaria, o oportunismo pelo oportunismo, ignorando todos os elementos que precisam ser colocados aqui, porque o futebol é multifatorial. Então, essa acusação ninguém vai poder fazer a mim. Agora, o Santos se feriu muito além da conta com essas ausências. Muito. Porque o jogo estava calcado em bola pro Guilherme. Bola pro Guilherme que o Guilherme resolve. Bola pro Furt que o Furt resolve. E quando não teve os dois, o treinador do Santos se perdeu. É a minha leitura. Pesou? Pesou. Mas o Santos poderia ter perdido menos pontos nessa sequência sem os seus dois principais jogadores. Perder 50% dos jogos é inadmissível. Em qualquer contexto. Perder a solidez defensiva que perdeu. Vamos falar do setor de marcação? O Santos tem Gil e Joaquim. O Santos não perdeu sua dupla de zaga titular. 2 zagueiros que jogavam num nível excelente no Campeonato Paulista. Os 2 volantes titulares do Santos estavam em campo ontem. E o Santos mais uma vez tomou gol. O Santos tomou bola na trave. O Santos teve chance de tomar o segundo ainda no primeiro tempo. Ruiu o setor defensivo do Santos. Os laterais que estavam em campo ontem eram os titulares. Esse sistema defensivo, que agora resolveu tomar gol todo jogo, esse sistema defensivo não está tão depenado quanto ficou o ataque, por exemplo. E aí a gente não vai falar sobre isso? A gente diz que os desfalques pesam para um sistema ofensivo que caiu de produção. Mas a gente esquece que o sistema defensivo também caiu de produção nesse momento com as peças ali. Em alguns jogos o Schmidt ficou fora, é verdade, mas não foi uma perda tão significativa, não foi tão profunda quanto a do ataque, por exemplo. E os números também são ruins. E o setor também caiu. E aí eu quero fechar o vídeo com um tema aqui. A compreensão desse momento. Porque a gente só tem o campo. Eu não vou ao treino, eu não cubro o treino. Os treinos hoje estão cada vez mais difíceis também de serem acompanhados pela imprensa. Depois da pandemia e tal. O Santos está até tentando abrir um pouquinho mais, outros clubes também. A gente não sabe 1%, 5% do que se passa do vestiário. Vaza muito pouco. E por que eu estou dizendo isso? Porque é um derretimento tão acentuado em tão pouco tempo que me faz crer que possa haver algo além do campo. Tá insinuando algo, Jorge? Não, eu não vou insinuar nada porque eu simplesmente não sei. Não sei. Mas vendo o campo, entendendo que esses jogadores podem render mais, esses jogadores, esse mesmo grupo encarou no Campeonato Brasileiro equipes da Série A e venceu algumas. Venceu o Corinthians, venceu o São Paulo, venceu o Palmeiras, venceu o Red Bull Bragantino. Os 4 paulistas de Série A que o Santos encarou no Paulistão, ele venceu. E jogando bem em alguns momentos. Fez um ótimo jogo, um ótimo clássico contra o Corinthians. No final ali sofreu um pouquinho. Fez um jogo ali inteligente, se defendendo no Morumbi contra o São Paulo. Contra o Red Bull Bragantino, o jogo teve trocação em alguns momentos, mas o Santos soube definir o jogo, saiu na frente muito cedo. Usou ali o fator torcida e tal. E venceu o Palmeiras no primeiro jogo da final. E não foi massacrado no Allianz no segundo jogo. Perdeu ali, né, pela diferença mínima e tal. Esse derretimento, em tão pouco tempo, eu não sei se está apenas na conta dos desfalques, na conta da falta de repertório do Carille, se tem insatisfação de alguns jogadores, com logística, com a condução da diretoria. Eu simplesmente não sei, mas também não quero descartar essa possibilidade, justamente por não saber e por achar muito abrupta essa queda. E a gente sabe que fatores extracampo às vezes influenciam. Mas eu queria dar um recado ao jogador do Santos, muito na boa. Não vou chamar ninguém aqui de vagabundo, não vou dizer que ninguém tá deixando de correr, que ninguém quer o acesso. Eu não vou por esse caminho. Mas eu só quero
convidar cada jogador do Santos aqui a uma reflexão. Pelo que a gente está sabendo, dentro daquele de 1 a 5% do que acontece nos vestiários e que chega à imprensa, rolou uma chateação com essa história da torcida indo na porta do CT. Tinha rolado também para a logística, para Novo Horizonte, o Patati tomou multa por isso, porque fez lá uma postagem para os amigos, a postagem vazou, e também não gostaram da torcida indo na porta do CT. Mas aos jogadores do Santos vai aqui um lembrete. Em todos os jogos, em todos os estados por onde vocês passaram, houve apoio total. Gente no aeroporto, Londrina, Manaus. Houve apoio. Ponta Grossa, gente no hotel, gente no aeroporto, criança indo da força, cartazes. Algumas vezes não havia reciprocidade também nesse tratamento de jogadores com criança, inclusive, né? Sei de histórias. Mas, enfim, eu entendo também o cansaço. Às vezes você tá ali, mas acho que não custa, né? Dá um carinho ao torcedor que foi lá te dar carinho. Então, tratar uma minoria, porque é minoria. Quem vai para a porta do CT, quem faz emboscada em rodovia, é minoria diante do todo de uma torcida de milhões pelo Brasil, que é a torcida do Santos. Tratar isso como o todo da torcida, ignorar o apoio que está sendo dado, Brasil afora, e ficar de picuinha por isso, eu não acho inteligente, não acho justo, principalmente com o todo da torcida do Santos que tem apoiado. É uma torcida que vai cobrar, claro que vai cobrar. Vocês não estão na Série B a passeio, vocês estão diante de um desafio de resgatar uma das maiores camisas da história do futebol. E precisam entender a dimensão disso, o tamanho disso, e entender que torcedor de organizada é minoria. Para se apegar, aí você escolhe onde você quer se apegar. Eu acho que seria muito mais correto avaliar, caramba, olha como a gente está sendo acolhido, mesmo na fase ruim. A torcida está lá. A torcida encheu o setor dela em Novo Horizonte. Dividiu o estádio lá com o Novo Horizontino lá. Tinha santista pra caramba em Novo Horizonte. Encheu o setor dela ontem lá em Ponta Grossa. Os caras vão pro aeroporto, vão pro hotel, estão junto com a gente perdendo, a gente com sequência de derrota. Esse é o conceito majoritário da torcida do Santos. Essa é a leitura. Agora, se vocês acham que talvez para justificar o momento ruim, também a torcida, eu não concordo com isso. E não vou, pelo menos no que couber a mim, no que for possível fazer, não vou deixar que a torcida do Santos seja maculada, seja injustiçada nesse momento, por eventuais excessos de uma minoria que passa às vezes do ponto na cobrança. Aí me desculpa. Aí esse jogador também, não, mas o nosso ambiente também, Espera um pouquinho, porque não é assim. Na primeira rodada da Série B, não tinha torcida, o Santos tinha acabado de ser vice-campeão paulista, estava numa ótima relação com o torcedor, o Santos fez um primeiro tempo imprestável contra o Paysandu. Alguém podia botar conta na torcida ali, culpa na torcida? Acho que não, né? Acho que não. O Santos faz um jogo imprestável, indigente em Manaus, na quarta rodada. E a torcida lá, e a torcida no hotel, e a torcida... Vão botar culpa na torcida? Não, porque, a torcida indo na porta do CT, fazendo emboscada. Esse futebol pobre do Santos na Série B é anterior a essas cobranças. Então, vamos estabelecer um ponto aqui de justiça nessa análise e nessa imputação exagerada que está sendo feita à torcida do Santos. A torcida desestabiliza, a torcida isso, a torcida aquilo. Calma, não é bem por aí. Tá feito o vídeo, quase meia hora. O Santos nos obriga, infelizmente, a fazer vídeos muito longos, de vibe ruim, energia baixinha, mas é a fase que o time está atravessando. E o jogo contra o Goiás, nós falaremos dele ao longo da semana, mas vira um jogo de elevado risco para a tabela, para a matemática e para efeitos de segurança também. Tomara que tudo de melhor aconteça na quarta-feira na Vila. Deixa a tua opinião nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final, ótimo fim de semana para todo mundo. Amanhã, muito provavelmente, não teremos vídeo, vou estar voltando para São Paulo depois dessa vinda aqui para o Rio para visitar a família, mas enfim, já deixo você preparado e preparada para isso. Na segunda-feira, provavelmente voltaremos ao ritmo normal. Juízo e tchau.